Que tal conversarmos agora um pouco mais sobre estas questões da nossa psicologia interior? É sobre aquilo que acontece dentro de cada um de nós. Como é que funciona todo esse processo interno? Essas coisas que foram faladas na nossa infância e que ficam batendo até hoje, né, e vão se perpetuando e vão transformando a nossa maneira de olhar o mundo. Será que é possível modificarmos esses pensamentos? Primeiro, a gente precisa perceber se realmente esses pensamentos existem. O que que você acha? Será que você tem muita coisa carregando aí na sua mochila psicológica? Oh, ficou legal esse negócio de mochila psicológica, né? Tá, a sua mochila, você está carregando, o que você está carregando nas costas aí? Será que não tem muita coisa daquilo que foi plasmado em você através da tua infância, né? A maioria das pessoas tem ideias tolas sobre quem somos e muitas regras rígidas sobre como a vida deve ser vivida. Você concorda com esse pensamento? Muitas vezes nós temos essa visão tola da vida. Claro, parece que a gente tem que seguir certas normas, tem que seguir certas orientações que foram plasmadas lá na nossa infância. A gente podia modificar. Nós podemos modificar todas essas ideias. A gente pode ir transformando pouco a pouco tudo isso na nossa vida. E vamos ver que tipo de ideias, e que tipo, será que existem mesmo ideias que foram plasmadas na nossa infância, que a gente carrega até hoje tudo isso? Bem, e a gente não está aqui, né, para condenar você por essas informações que você carrega, não. Cada um de nós está fazendo o melhor possível nesse instante. Se soubéssemos, né, se tivéssemos maior compreensão e percepção, poderíamos agir de forma diferente. Então, não se desmereça por estar onde está, ou por estar fazendo alguma coisa de forma não tão equilibrada ou algo do gênero. Esse não é o problema. Simplesmente o fato de você estar sintonizado neste programa é sinal de que você quer fazer sim uma mudança gigante na sua vida. Você quer mudar a maneira de pensar, você quer mudar a maneira de agir, você não está querendo ir de encontro, ou melhor, você não está querendo ir na mesma correnteza da mesmice e dos problemas que cercam todas as pessoas à sua volta. Você quer sim uma metamorfose. Você quer uma mudança, você quer uma transformação na sua vida e quer mudar para melhor, não é isso? Então, esse já é o primeiro passo, esse já é o ponto principal é quando você quer mudar alguma coisa. Já dizia São Francisco que quando você diz não quero, não posso, não faço, aí a história já se complicou. Claro que o São Francisco não fala desse jeito que eu estou falando aqui, né? Ele diz de outra maneira. Mas a síntese, né, o ponto fundamental é que toda vez que você diz para você mesmo que não pode, daí ninguém mais pode te ajudar. E você está escutando esse programa porque você sabe sim que você pode e deve mudar. Então, agradeça por isso. Né? Está na hora dessa mudança acontecer na vida da gente. Então, tem frases assim como: homens não choram. Você já escutou isso? E tem tanta gente que tem travado em seu interior, tantos homens travados, né? Porque não se dão o direito de chorar. E o choro, as lágrimas, elas fazem com que você jogue para fora tanta energia negativa acumulada. A gente precisa lavar a alma através do choro. E que negócio é esse de que homem não chora ou não pode chorar? Deixe os homens chorarem, qual que é o problema, né? Mulheres não sabem lidar com dinheiro. Já escutou essa frase? Pois então, será que não sabe mesmo? Existem, né? A gente vê até na televisão aí aquelas comentaristas. Tá aí a Miriam Leitão, especializada em lidar com dinheiro, não apenas de pequenas contas, mas de grandes contas, e de fazer comentários até com a forma como o governo lida com o dinheiro e tantas outras, né? Tem aquela, além da Miriam Leitão, tem aquela, eu não me lembro o nome dela, que é White Phoebe, acho que é alguma coisa assim, né? Que também sabe lidar, e tantas outras mulheres que têm uma capacidade gigante de lidar com dinheiro. Mas existe esse jargão, você já parou para pensar? E muitas mulheres, elas absorvem isso. A mulher não sabe lidar com dinheiro, então eu não sei lidar com dinheiro. Então eu vou usar de forma errada, eu vou agir de maneira compulsiva, eu vou fazer tudo, porque mulher não sabe lidar com dinheiro mesmo, eu escutei isso a minha vida inteira. Então, a gente precisa modificar esses aspectos. Quem foi que falou e por que a gente tem que
tratar dessa maneira, né? Na verdade, quando nós éramos ali muito pequenos, nós aprendemos como devemos nos sentir em relação a nós mesmos e sobre a vida através das reações dos adultos. Então foram as reações dos adultos que nos ensinaram a viver. A maneira como você fazia alguma coisa e tinha lá uma resposta X ou Y, acontecia, né, alguém vinha e batia em você e gritava com você, e você foi aprendendo através dessas informações. Isso foi montando a tua personalidade, que hoje essa personalidade está estruturada em cima daquilo. Este é o modo como aprendemos o que pensar sobre nós mesmos e sobre o mundo. Olha que situação delicada. Então, aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos e aquilo que nós pensamos sobre o mundo foi montado de acordo com as reações que os nossos pais tiveram quando tínhamos determinadas atitudes. Então você ia lá fazer alguma coisa diferente, até eu brinquei esses dias numa palestra, né? Mas é por aí que a coisa funciona. Então tá lá a criancinha e chega a tia, né? Tia, como você tá feia hoje? Cala a boca, menino. Você precisa aprender a mentir. Você não tem que ser assim. Você tem que aprender a mentir, ué. Como é que você vai falar pra sua tia? Ela tá feia mesmo, eu tô sabendo, mas como é que você vai falar pra tua tia que ela tá feia? Né? A criança naquela espontaneidade, com a verdade, e ali já se ensina a criança a mentir. Você não pode fazer assim, você não pode agir desse jeito, você não pode atuar daquela maneira. É só um exemplo bobo, mas a forma como a gente foi criado. A maneira como colocaram na nossa cabeça, você não acerta nunca. Isso cravou, ficou lá dentro. E a pessoa vai depois participar de um concurso e volta àquela conversa que o pai, que a mãe, né, colocou quando era criança. Olha, você não acerta nunca. E ele vai preencher aqueles, sabe o xizinho lá do concurso? Vai preencher as alternativas. Está preenchendo as alternativas e está vindo na cabeça dele. Você não acerta nunca, você não acerta nunca, você não acerta nunca. E toda vez aquilo volta, toda vez aquilo volta. Parou para pensar? Mas você vai dizer, tá, mas a culpa é do pai. Não, não é. Eles fizeram o que eles podiam fazer de melhor por você. Assim como você faz o que pode de melhor pelos seus filhos. A gente precisa rasgar o véu da ignorância. Por isso nós estamos conversando aqui. Será que não é mais fácil, você tendo mais conhecimento sobre si mesmo, sobre as pessoas à sua volta, agir de maneira diferente? Agora eu quero agir de maneira diferente. Eu não vou plasmar este tipo de informação na mente do meu filho, da minha filha. Eu vou plasmar outro tipo de trajetória, né? Este, então, é o modo como aprendemos o que pensar sobre nós mesmos e sobre o mundo. Ora, se você viveu com pessoas muito infelizes, medrosas, culpadas ou iradas, aprendeu muitas coisas negativas sobre você e sobre o seu mundo. Nunca faço nada direito. É tudo minha culpa. Se eu ficar com raiva, sou uma pessoa má. Crenças desse tipo criam uma vida frustrante. E essa vida vai sendo levada até que você entra em processos depressivos, né, numa melancolia interior, até que as coisas não funcionam, não dá certo, mas você vai procurar a raiz, a causa, muitas vezes está ligada lá na sua infância, a forma como você escutou certas coisas, a forma como as coisas aconteceram na sua vida. Quando crescemos, temos a tendência de recriar o ambiente emocional do lar onde passamos nossa infância. Para tudo agora. Então quer dizer que quando eu cresço, daí eu quero recriar aquilo que aconteceu lá na minha infância? Será que faz sentido? Será que realmente é assim que acontece? Eu recrio mesmo o ambiente que eu tinha lá na minha infância? O que acontece, né, nesses processos? Como é que é? Isso não é bom nem mal, certo nem errado. É apenas o que vai acontecer. Você acaba repetindo tudo aquilo que aconteceu na sua infância com o seu cônjuge, né? Com o seu namorado, namorada, com o seu marido, mulher. Você vai repetir isso dentro do ambiente de trabalho e as coisas vão se repetindo. Observe bem para você ver como faz sentido essas afirmações, né? Então, tudo aquilo do lar. Também temos a tendência de recriar nos nossos relacionamentos pessoais ou mesmo nos relacionamentos que tínhamos com as nossas mães e os nossos pais. Você vai recriando isso, aquilo que a maneira como você
lidava, vamos dizer assim, a maneira como você enxergava os seus pais, você enxerga também o seu marido, a sua esposa, os seus colegas de trabalho e assim por diante. Ou com que aquilo que existia neles, né? Então você vai juntando tudo isso e vai pensando da mesma maneira. Pense quantas vezes você já teve um amante ou um chefe igualzinho ao seu pai, igualzinho à sua mãe. Já parou para pensar sobre isso? Quantas e quantas vezes você teve um chefe ou um amante que era igualzinho ao seu pai? Já parou para pensar? Porque você acaba, pela lei das afinidades vibratórias, por aquilo que você está vibrando internamente, você acaba tendo uma tendência a recriar. Se você sofria de agressão com os seus pais, se os seus pais te agrediam muito, a tendência é que você procure ser agredido, agredida através do seu marido, através da sua esposa. Para tudo, como é que pode? Observe para você ver como a história se repete. É bem igualzinho, as coisas acontecem da mesma maneira. Você vai procurar uma pessoa parecida com o seu pai, parecida com a sua mãe, para que você sofra as mesmas coisas e recrie o seu lar docilar, que você recrie aquele mesmo ambiente que existia anteriormente. Então, perceba como isso acontece, né? Também nos tratamos de forma como nossos pais nos tratavam, ou seja, eu me agrido da mesma maneira como eu era agredido pelos meus pais. Também eu me encorajo da mesma maneira como eu era encorajado pelos meus pais. E aí a gente começa a entender um pouco mais esses relacionamentos. Por que, que as pessoas agem de forma negativa? Por que, que acontecem tantos problemas? Por quê? Por quê? Por quê? Repreendemos-nos, né, e castigamos-nos da mesma maneira como quase que você também nós nos amamos, né, e nos encorajamos da mesma forma como acontecia lá com relação aos nossos pais. Parece que você está escutando tudo, ouvir as mesmas palavras. Quando você presta atenção nessa história, você vai perceber que parece que você está escutando a mesma coisa contigo. Tudo aquilo que o teu pai e a tua mãe falavam com você, hoje você fala para você mesmo. Você se autocastiga através desse mesmo processo. Então você está se castigando da mesma forma como você era castigado. Está plantando na tua consciência a mesma ideia que você tinha lá anteriormente. Então, nós nos amamos, nós nos encorajamos, nós nos castigamos da mesma maneira como fomos amados e encorajados quando éramos crianças. Você nunca faz nada direito, é tudo sua culpa. Quantas vezes já te disse isso? Isso vai sendo plasmado na cabeça da criança e depois ela começa a repetir no dia a dia, nos seus relacionamentos. Aí não sabe por que, que as coisas não funcionam. O inverso também é verdadeiro, né? Você é maravilhoso, eu te amo. Quantas vezes você diz isso a você mesmo, através daquilo que já aconteceu? Entretanto, nós não estamos aqui para culpar os nossos pais, de forma nenhuma. Né? Repito, somos todos vítimas dessa maneira, né? E de nenhuma maneira eles poderiam ter feito de outro jeito. Ninguém ensinou para os nossos pais alguma coisa diferente daquilo que eles já sabiam. Se seus pais não soubessem se amar, seria melhor. Se os pais deles, né, se os pais dos nossos pais, nossos avós não ensinaram amor ou não se amaram, seria impossível ensinar para você, ensinar para ele. Ou seja, é uma corrente que vem desde os nossos avós, bisavós, tataravós. O problema acontece lá em cima e vem se desenhando na nossa vida. Então, eles fazem o melhor, fizeram o melhor que puderam, né? Assim como você também faz o melhor que você pode fazer pelos seus filhos. Se você deseja compreender melhor os seus pais, peça para eles para falar sobre a própria infância. Sim, se você vai começar a perguntar como é que foi a infância, como é que foi com seus avós, você vai entender bem melhor por que eles agem de certa maneira contigo hoje. Se você ouvir com compaixão, aprenderá de onde vieram seus medos, seus padrões rígidos, né? As pessoas que lhe fizeram tudo aquilo estavam tão receosas e assustadas como você está agora. Que observe, nessa história toda, nós escolhemos os nossos pais, porque a escola da vida, o processo de viver, que é um aprendizado contínuo, a gente precisa, nós merecemos os nossos pais,
para ter paciência, para aprender a perdoar, para aprender a trabalhar certas circunstâncias. Tudo aquilo que aconteceu de bom e de ruim na nossa infância foi necessário, é necessário, para que tenhamos hoje a nossa estrutura psicológica montada. Mas pare tudo, o que você está falando? Você acabou de dizer que tem uma série de coisas erradas, você vai dizer que isso tudo é bom? Claro que é bom. Porque está na hora agora de nós mudarmos esses padrões. E quem aprendeu através de padrões negativos tem hoje a possibilidade de avançar muito mais nesse aspecto da psicologia interior. Tem uma outra condição completamente diferente. Então, a gente vai, na verdade nós escolhemos os nossos pais, né? Aprendemos com nossos sistemas de crenças ainda pequenos e depois vamos pela vida criando experiências que combinem com nossas crenças. Olhe para o passado e veja quantas vezes você passou pela mesma experiência. Bem, eu acredito que você criou e recriou essas experiências porque elas refletiam algo em que você acreditava sobre si mesmo. Não importa realmente há quanto tempo temos um problema, o seu tamanho ou o quanto ele é ameaçador. A gente criou esse problema para poder trabalhar sobre ele, para aprender, para crescer. No entanto, agora é o momento de você mudar essa tua forma de pensar. Então, procure identificar que tipo de pensamento está se repetindo constantemente na tua cabeça. Se a gente faz um exercício através da meditação, a meditação nos ajuda muito. Ela é uma chave extraordinária para que a gente possa perceber lá no fundo que tipo de pensamento está se repetindo. Pode fazer isso agora, você pode parar agora, nesse instante, e perceber o que estou pensando. Que pensamento que se repete todos os dias na minha vida? É alguma coisa lá do passado? É algo que está presente aqui mais próximo? O que está se repetindo e que eu posso mudar esse padrão de pensamento? Eu não vou mais pensar nessa história não. Vamos pegar um exemplo ali, né? Mulher não sabe lidar com dinheiro. Eu não vou mais pensar assim não, né? Não interessa, você que é mulher, não, eu não quero mais pensar assim. Eu vou, claro que eu sei lidar com dinheiro. Claro que eu vou lidar com dinheiro da maneira correta, claro que eu não vou agir de forma compulsiva. Tudo quanto é mulher é assim, mas eu sou diferente, ué? Como é que eu vou fazer? Eu quero fazer diferente, eu quero agir de maneira diferente. E o homem também, da mesma maneira. Porque o homem não tem sentimento, o homem tem que ser assim. Por que tem que ser dessa forma? Tem muita gente que está aí com problemas urinários porque não deixa a água fluir. Não deixa as lágrimas acontecerem, não põe para fora, fica com aquele sentimento guardado, daqui a pouco está com câncer, está com um problema mais sério, porque não deixa as coisas fluírem. As coisas não acontecem na vida, porque homem tem que ser assim, porque homem age dessa maneira, porque homem... E assim a gente vai levando esses padrões. Existem outros padrões também em relação à questão sexual. Você já reparou como é que funciona em relação à parte sexual? A gente fala em sexo aqui no programa, o povo fala, o que ele vai falar sobre sexo lá? Em relação à parte sexual, foi nos dito que o homem tem que ser aquele que aceita tudo, que pega tudo e tal, mas o verdadeiro homem é aquele que consegue amar a sua esposa, aquele que consegue ter um outro padrão de vida, aquele que não apenas não vai pegar lá uma doença venérea ou uma AIDS ou algo do gênero, mas também não está a fim de pegar as doenças energéticas. Sabia que existem doenças energéticas? Quando você trai a si mesmo, né? O verdadeiro homem é aquele que quer ser íntegro consigo mesmo. O homem inteligente, mas o colega lá falou que se eu não pegar, porque daí eu vou ser mariquinha, porque você não sei do que. O verdadeiro homem é aquele que tem tanta confiança na sua masculinidade que não tá nem aí para o que o outro fale. Daí que eu você é, não sei o que, sou mesmo, você não sabia? Você não sabia que eu sou assim? Cara, imagina, eu sou mesmo. Não, tá louco, não sei o que, eu falei só brincando. Não, mas se você quer que eu seja, não tem problema, pode falar, ué. Sabe, a pessoa, por que você precisa convencer alguém da sua masculinidade tendo que sair com uma pessoa que não costuma dar valor para o seu próprio corpo? Isso serve para homens, serve para mulheres, mas eu estou falando de quê? Hoje a gente está falando sobre padrões mentais. Existe um padrão mental de que o homem ele tem que ser promíscuo. E a mulher, isso é coisa de muito tempo atrás, porque o IBGE já provou que isso não funciona. Que hoje no Brasil
50% dos casais legitimamente constituídos, ou seja, das pessoas casadas, estão em adultério. E nesse índice o IBGE também diz que metade são homens traindo mulheres e a outra metade mulheres traindo homens. Então essa história de que a mulher era santa e o homem promíscuo, né, que a mulher fica em casa sofrendo e o homem traindo, isso não é mais verdade segundo o IBGE, mas já foi. Agora, essa visão também de que o homem tem que ser o cara que trai, o cara que tem muitos relacionamentos, também é um padrão de pensamento equivocado e que, por pagar por esse padrão, muita gente se arrebenta todos os dias. E o nosso bate-papo de hoje foi justamente sobre padrões. Que tipo de padrões estão vibrando agora, nesse momento, na sua cabeça? E se você quiser modificar esses padrões, aprenda a meditar. É um conselho que eu te dou. Entra lá no nosso site, meditahoje.com.br, acesse aquelas informações, aqueles vídeos, aquele material que está ali, leia um bom livro, procure ajuda de distintas maneiras e comece a mudar a sua forma de pensar. Altere seus padrões. Nós vamos ter outros papos tão interessantes como esse no decorrer desse programa que eu e você tanto gostamos.